Qual o desafio que me propôs a doutora Alice? Que eu falasse um pouco sobre planejamento urbano, política urbana, antídotos contra os puxadinhos normativos. Quem conhece a doutora Alice sabe que isso é um título típico dela, né? Só a doutora Alice poderia conceber um título dessa natureza. E aí fiquei eu pensando como eu poderia entrar nesta discussão a partir deste tipo de provocação. E pensando no que seja puxadinho, né? É uma tentativa de você ir arremedando alguma coisa, né? De ir consertando, ampliando, não sei o quê. Fiquei pensando como isso se daria no plano normativo e o que a gente pode fazer para trabalhar de maneira preventiva sobre isso. E aí é inevitável, a gente acaba enxergando a pesquisa que está desenvolvendo em tudo, né? Uma coisa assim, quem está aí no mestrado, doutorado, já passou por ele, sabe disso, né? Você está estudando, sei lá, os motivos, transcendência dos motivos determinantes, fazendo mestrado em processo civil, vai ver o filme do Avengers e aí estoura aqui e aplicou a transcendência dos motivos determinantes, não é? Isso é uma coisa que acontece, né? E aí estou um pouco nessa linha, meu caro Zé Marcos, porque tenho me dedicado ao estudo sobre a relevância do planejamento como um elemento que atraia um signo de deferência no controle judicial das escolhas da administração. E aí estava pensando, vocês já vão entender o que o puxadinho tem a ver com tudo isso, né? A gente vive uma baixa cultura de planejamento em todos os setores, e o setor da cidade, urbanístico, não é diferente. Várias razões contribuem para isso. Primeiro, a gente tem uma cultura do improviso, né? O brasileiro fala com certo orgulho da sua capacidade de improviso, que tem os seus méritos. É importante que a gente tenha essa capacidade de improviso, mas também viver só no improviso é complicado, né? Eu me lembro uma vez, participei de uma viagem de intercâmbio de uma delegação brasileira em vários órgãos públicos americanos. E aí, ao fim, ao cabo, a delegação que se previa tivesse 5 pessoas, tinha 6. Cada vez que a gente chegava numa repartição pública americana e eles viam que não eram 5, eram 6, era um desastre. Eles ficavam profundamente perturbados, porque tinham montado kit para 5 pessoas, a mesa tinha 5 lugares, os donuts eram para 5 pessoas, de repente eram 6. E aquilo para eles era um teste, né? A gente tiraria de letra, né? Para eles é complicado. Mas talvez a gente esteja levando essa cultura do improviso ao excesso. E aí com isso a gente acha que não precisa de planejamento. Porque quando o problema vier, a gente vai ter uma iluminação, né? E vai dar uma solução para o problema. Existe uma razão de ordem política evidente. Quer dizer, o planejamento constringe as possibilidades. Se há um planejamento, eu tenho um indicativo expressivo de quais devam ser as minhas escolhas administrativas. Então, quanto mais intenso o planejamento, mais constritas estão as minhas escolhas políticas. E aí há uma resistência natural, né? Existe também uma razão que é meio histórico/econômica, que é o nosso convívio por longo espaço de tempo com um grande desequilíbrio econômico-financeiro e, portanto, com processos inflacionários altos, né? Se você vive num momento de processo inflacionário alto, o planejamento vai ficando menos importante, porque ele passa a ser um certo exercício, uma mistificação de números, né? Eu que tenho uma aproximação com o direito financeiro, né? A dimensão das finanças públicas, me lembro bem o que era orçamento nos tempos de inflação galopante. Era tudo assim, a gente bota aí, porque depois ia ter uma inflação de 30% ao mês, nada que você pusesse na lei orçamentária tinha qualquer sentido, né? Mas fato é que esse conjunto de coisas leva a uma ausência de uma cultura de planejamento. E veja que na interseção que me antecedeu, a gente já tinha isto, né? Veja que até quando a Constituição pensa em instrumentos de planejamento, a Constituição ou o sistema normativo depois dela, ele pensa descompassado, ele pensa planejamento sem planejamento, né? Então você vai dizer, olha, planejamento urbano e tal, 10 anos. E o PPA, 4. Como assim? Né? Se para pensar planejamento urbano eu eventualmente sou chamado a fazer grandes investimentos, isso não tinha que estar no PPA? E aí se o PPA 4 e o plano diretor 10, como eu fecho a conta? Né?
Não fecho pela ausência dessa cultura institucional de planejamento mesmo, né? O direito, e aí agora já entrando na crítica, né? O direito tem uma dificuldade de compreensão do que significa o planejamento. Quando você pede para um advogado para ele dizer o que é o planejamento, ele pensa logo num instrumento exauriente que vai contemplar todas as possibilidades, né? Todas as alternativas no universo do possível, né? A gente vai ter essa clara evidência, vai botar todas elas no instrumento de planejamento e dizer, olha, aqui você vai, se isto acontecer, você vai fazer aquilo. Como se a gente tivesse esta capacidade de pensar tudo o que pode acontecer numa constelação de pluralidade como é uma cidade, né? E aí, portanto, o direito pensa no planejamento como uma coisa que vai engessar, que vai limitar, né? Que vai constringir, vai antever os comportamentos. E isso é uma fixação que o direito tem com uma ideia, força que é central na ciência do direito, que é a previsibilidade e estabilidade, né? O direito se preocupa com segurança jurídica. E segurança jurídica a gente aprende na faculdade, né? Segurança jurídica tem esses dois vetores, o vetor da previsibilidade e da estabilidade. Ok, mas a gente também precisa pensar nos limites do possível, do que seja previsível e estável no século XXI, né? Século XXI não chama uma previsibilidade de 50 anos, né? A dinâmica das coisas está muito mais acelerada do que isto, né? Outro elemento que faz com que o direito resista também à lógica do planejamento, e por isso a gente é pouco afeito ao planejamento, é que a gente imagina, e aí nós publicistas mais ainda, né? A gente imagina que o planejamento é um instrumento que limita o juízo discricionário, né? É bom que limite o juízo discricionário, mas a gente que é da área do direito público sabe que a administração precisa ter margem de discricionariedade, né? Não é possível você promover a gestão das coisas públicas, do interesse público, do que seja, sem alguma margem de discricionariedade, né? Então essa é uma categoria muito cara à administração pública, a discricionariedade. E aí e é necessária, quando a gente pensa numa formulação qualquer que signifique restringir os juízos discricionários, a gente fica preocupado. Pô, mas aí será que o administrador vai ter ferramentas e tal? Então é melhor não mexer nisso, não deixar. Porque aí a gente vê quando ele exercita os juízos discricionários, etc, etc, né? E aí eu tenho uma primeira proposição, e nisso me alinho com as suas considerações, meu cara. Acho que a gente tem que começar a pensar, nós do direito temos que começar a pensar o planejamento como um todo, e o plano diretor é uma das suas manifestações, mas o planejamento como um todo, como um referencial para desenvolvimento de um ônus argumentativo. Quer dizer, o planejamento não pode ser um instrumento que pretenda exaurir nada, né? Porque se ele pretender exaurir, ele rapidamente vai ter baixa capacidade de responder à realidade, né? Há um autor de quem eu gosto muito, que eu tenho referido muito, porque a ideia central dele me parece muito pertinente, que é o Jaime Rodrigues Aranha Munhoz, um espanhol. E o Aranha Munhoz, numa determinada obra, ele diz, olha, a administração pública tem que ter abertura à realidade e pensamento compatível. Quer dizer, a abertura à realidade está sempre atenta, observando o que efetivamente está acontecendo no domínio da vida onde ela, a administração pública, atua. E ela tem que ter pensamento compatível, ou seja, ela tem que conceber as respostas a esta realidade com adesão à realidade. Se o fenômeno é este, a minha escolha estratégica tem que dialogar com este fenômeno, e não com uma solução ideal, uma cidade ideal, ou um pensamento ideal que está na minha cabeça, né? Muito bem, então, dentro dessa lógica, eu acho que uma primeira proposição é que a gente pense o planejamento, como eu disse, como um referencial para um desenvolvimento de um ônus argumentativo específico. O que eu quero dizer com isso? O planejamento terá as grandes linhas, os grandes objetivos, aquilo que se pretende, em tese, favorecer, alcançar, mas não um detalhamento absoluto, sob o risco dele perder a tal da abertura à realidade e não traduzir mais um pensamento compatível. Bom,
dificuldades dessa proposição. É claro que um planejamento detalhado, ele tem o bônus de diminuir o custo da decisão. Isso também é alguma coisa que tem me ocupado muito a cabeça, né? Os mecanismos aí de que a economia comportamental nos fala, né? Segundo os quais a gente processa as nossas decisões. Nós, as nossas decisões pessoais e, por via de consequência, a administração processa as suas próprias, né? Então temos uma vasta literatura, né, sobre isso, mostrando como a gente processa por pelo menos 2 sistemas diferentes, né? Tem um livro já traduzido que chama-se Rápido e Devagar, que trabalha muito especificamente isso e diz, olha, a gente tem como o custo da decisão para nós é penoso e como a gente decide múltiplas vezes ao longo do dia, não é nem da vida, do dia, a gente tenta construir sistemas distintos para diminuir os custos de decisão. Então tem lá o sistema automático, né? Segundo o qual você sempre que sai da procuradoria vai para o mesmo lado, não obstante qual seja o seu destino, né? Aí, às vezes, quando você sai da procuradoria, pega a direita, ih, caramba, não era aqui que eu ia, né? Quando você se dá conta rápido, ainda é bom, agora pior é quando é 3 quarteirões depois, né? Mas por quê? O sistema rápido, o sistema automático, a gente vai construindo e ele vai direcionando as nossas escolhas e tal, e diminui o custo de decisão. As escolhas racionais, de outro lado, são escolhas que geram custo. Há estudos científicos, esse livro mesmo reporta isso, aceleram os nossos batimentos cardíacos, nossas pupilas dilatam. Há uma série de reações orgânicas a uma escolha que é feita pelo método racional, né? E aí a gente, às vezes, rejeita, né? Eu tenho brincado sempre, essa é uma experiência que eu vivo, não estou dizendo mais possivelmente não. Antigamente a gente queria comprar uma televisão, a gente ia na loja Telerio e dizia assim, nem tem mais a loja Telerio, né? A gente dizia assim, eu quero comprar uma TV grande. O vendedor já sabia exatamente o que você queria. Hoje em dia você chega na Fast Shop e diz, eu quero comprar uma TV. Nossa, vem uma inquirição com umas 200 alternativas, Smart, LED, não sei o que, Ultra HD, e eu fico desesperado, já nem compro mais a TV. Deixo lá a TV, minha filha no dia falou comigo, mãe, tem que trocar essa TV. Não, deixa quieto. O cara vai me fazer aquelas perguntas, eu não sei responder. Muito bem, então a escolha racional, ela é uma escolha mais difícil. E aí o planejamento detalhado me livra da escolha racional, porque o planejamento detalhado já formulou as escolhas. Então eu diminuo tremendamente o meu custo político de decisão. E aí isso, em tese, do ponto de vista da administração, pode permitir que as decisões aconteçam de maneira mais rápida, que também é alguma coisa que é desejável, né? Ninguém demora a decidir porque tem amor por demorar a decidir. A gente demora a decidir porque não tem certeza, porque tem medo, porque uma série de outras coisas, né? Mas no mundo ideal, se você puder decidir rapidamente, tanto melhor, né? E se puder decidir rapidamente com um custo de decisão baixo, melhor ainda, né? E aí vejam, a proposição que eu estou fazendo de um planejamento que abdique da lógica do detalhamento e que seja um referencial para um exercício argumentativo, quer dizer, ela não diminui tanto assim o custo de decisão, né? Porque ela não dá todos os componentes, ela exige que você formule o juízo específico da decisão. E aí, portanto, você prolonga o processo de formulação das escolhas específicas, né? Olha, eu não vou resolver isso na aprovação do plano diretor. Isso é alguma coisa que eu vou ter que enfrentar depois no momento X, ou no momento Y, ou no momento Z, né? Ok, isto efetivamente é um resultado que talvez não seja o mais desejável. Agora, de outro lado, quer dizer, à medida em que você amplia o processo de discussão, você permite que ele se beneficie de novas visões, do amadurecimento que por vezes só o tempo traz, né? O conhecimento se faz de maneira incremental, né? E aí, com alguma frequência, o viver aquele modelo genérico, né? Aquele modelo que parametriza de maneira mais ampla os resultados que se deseja da gestão da cidade, isso vai me permitir formular as escolhas subsequentes com um pouco mais de vivência mesmo, de experimentação concreta daquilo. Bom,